Olá, eu sou o professor Gilberto e hoje nós vamos dialogar sobre algumas questões relativas ao estágio supervisionado anos finais docência. Quero parabenizar você que chegou na etapa final da disciplina e que se dedicou e que realizou plenamente as atividades de estágio e principalmente por ter estabelecido trocas, ter vivenciado experiências de diálogo nos fóruns, enfim, ter tido uma atuação de preocupação com a sua formação. E é exatamente nesse sentido que eu gostaria de iniciar o nosso diálogo, falando da importância do aluno conceber-se como professor, do aluno conceber-se como um sujeito histórico e responsável pela trajetória da sua formação. Nós costumamos dizer que a dimensão clara do professor é ele reconhecer-se na sua condição de formação permanente, na sua condição de eterno aprendiz que também ensina. E isso tem um rebatimento claro, no sentido de que, muitas vezes, nós temos que superar as nossas deficiências formativas, superar até mesmo as nossas dificuldades econômicas, mas, principalmente, construir para si um exercício fundamental nessa trajetória, que é o exercício de sair de si mesmo, ou seja, sair da sua própria realidade para fazer enfrentamento de outras realidades, para reconhecer outras experiências de trabalho e para reconhecer outras experiências de conhecimento, inclusive. Esse processo que nós chamamos de sair de si mesmo significa o mesmo processo que um professor deve realizar com seus alunos. Um professor dialoga com os alunos sobre o seu cotidiano, dialoga com os alunos sobre as condições de trabalho, dialoga com os alunos sobre as condições de aprendizagem, mas também faz com que esses alunos extrapolem esse mundo do cotidiano e busquem novos horizontes, busquem novas perspectivas. Então, esse é um processo que nós chamamos de sair de si mesmo, sair do próprio cotidiano e abraçar outras perspectivas formativas e de trabalho. Nesse sentido, o que é importante para um professor? Entender que esse real tem uma complexidade absoluta. E, portanto, essa complexidade, essa riqueza desse real exige que você, na qualidade de professor, seja reflexo desse real. Ou seja, que você também seja rico de conhecimento, que você também seja rico de buscas, de alternativas e, sobretudo, que tenha uma expectativa clara do seu trabalho em relação ao seu próprio processo de formação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você é responsável pela qualidade do seu trabalho. Então, você cria essa expectativa e realiza essa expectativa ao buscar mecanismos e condições plenas de ampliar a sua formação. O que eu quero dizer também dessa forma é que o professor é aquele sujeito que se faz fazendo. Por mais que você se intere, por mais que você faça cursos, você vai ser sempre um professor no âmbito de cada embate, de cada momento específico de formação. A cada momento específico, com cada sala de aula, com cada aluno, você vai se desdobrando em outro ser social e vai se construindo cada vez mais, vai se reelaborando cada vez mais como professor. Ou seja, nós nunca estamos prontos, né? Nós nunca estamos finalizados. O professor é o sujeito que não está finalizado. Nesse sentido, ele é um sujeito que está atento aos desafios do mundo, de uma sociedade de consumo, de uma sociedade de mercadoria, de uma sociedade que objetifica as relações humanas, ou seja, tornam as relações humanas objetos. E o professor age exatamente na contramão desse processo, ou seja, age contrariamente a esse processo de objetificação. O professor caminha na direção da humanização dos sujeitos. Então, o professor, ele precisa ter essa característica. E é muito importante pensar nisso, porque a partir de agora, terminando o estágio, iniciando suas próprias atividades, você também agora vai se colocar na condição de professor formador. Por isso que é muito importante valorar aquele profissional que está nas escolas hoje e que recebe os alunos para fazer estágio. É importante valorar esse sujeito, porque ele cria um espaço formativo, ele é receptivo para a formação. E esse é um sujeito histórico também que nós temos que reconhecer as suas condições, reconhecer as suas dificuldades de trabalho e assim por diante. Eu tenho um orientando, o Francisco, em Rio Claro, que pesquisa exatamente isso, as doenças laborais de um professor.
as doenças laborais na docência. E nós sabemos que hoje muitos professores encontram nessas circunstâncias. Portanto, quando você for fazer um estágio, né, nesse caso vocês já fizeram um estágio, mas é sempre importante pensar nisso, pensar numa forma de conhecer esse sujeito social também com quem você lida, porque ele também é um sujeito em construção tanto quanto você, nessa ideia da construção permanente do professor. E fazer um papel, né, ou seja, ter um papel fundamental nessa lógica formativa, que é entender a importância da escola na nossa sociedade, né? Ou seja, a importância social, no sentido de que a escola é um mecanismo de ascensão social, a importância política, porque a escola é um mecanismo de formação política, e a importância do ponto de vista pedagógico, científico, porque a escola é aquela que universaliza o conhecimento construído por toda a humanidade. Então é muito importante nós pensarmos isso. E isso separa muito bem a escola enquanto instituição e não como organização. A organização é uma estrutura que está voltada para os seus interesses internos. A escola é uma instituição. Ela está voltada e deve estar sempre voltada para os interesses da coletividade. Deve estar sempre voltada para os interesses da humanidade. Né? Ou seja, esse é o papel da escola. A escola pega, né, os alunos, ou seja, recebe os alunos e transforma a sua vida, transforma o seu cotidiano a partir da mediação dos conhecimentos científicos, garantindo a esse sujeito um processo de humanização. E ela lida com isso de forma ampla, por quê? Ela trabalha com os conhecimentos científicos, mas ela reconhece outros saberes que são importantes, os saberes filosóficos, os saberes artísticos e até mesmo os saberes religiosos. Por quê? Porque o conhecimento científico se debruça sobre todas essas formas de saber, até mesmo o conhecimento popular, o saber popular. A escola se debruça sobre tudo isso e incorpora esses elementos no processo formativo e no processo de humanização do sujeito. E é esse papel importante que a escola tem. Além disso, a escola estabelece mecanismos de nos orientar nas mediações com o mundo. O que são as mediações com o mundo? É a nossa capacidade de interpretar, nossa capacidade de conhecer o mundo, nossa capacidade de intervir no mundo, né? E para isso ela usa elementos mediadores centrais. E você, quando fez o estágio, observou esses elementos mediadores, né? Ou seja, quais são esses elementos? A estrutura da escola, a estrutura organizacional da escola, né? A dinâmica de vivência organizacional da escola, né? Ou seja, a associação de pais e mestres, isso, os conselhos de classe, né? Todas essas dinâmicas que envolvem a forma de vida da escola são fundamentais para que a gente compreenda e possa entendê-las, que elas não estão desarticuladas do trabalho docente. Pelo contrário, elas imbricam, muitas vezes elas dificultam, né? Mas muitas vezes elas facilitam o trabalho docente. Então é importante que o professor tenha consciência desses elementos mediadores. A biblioteca é um espaço mediador. O livro didático é um elemento mediador, né? E por que eu estou chamando a atenção? Eu tenho um aluno que faz uma pesquisa, o Gabriel, sobre os livros didáticos, né, sobre o Programa Nacional de Livro Didático no Brasil. E a gente observa a importância que o livro didático tem no processo formativo das escolas. E ele é um elemento mediador, porque ali traz um conjunto de conteúdos, traz uma organicidade de trabalho que o professor se utiliza e se baseia nele para poder trabalhar. Então é importante, quando a gente está no estágio, reconhecer quais são os elementos mediadores que estão dentro de uma escola, que estão disponíveis para a ação pedagógica do professor. Da mesma forma, os equipamentos de acesso à informação, os computadores, os laboratórios, né? É importante olhar para esses elementos como processos mediadores. Mediadores do quê? Mediadores para a obtenção da informação, mas para a tradução dessa informação em conhecimento. É importante demarcar. Hoje nós temos um mundo de informações. Nós vivemos uma sociedade de comunicação e de informação. Mas só os sujeitos críticos, conscientes, né, que são capazes de transformar todos esses elementos comunicativos e todos esses elementos informativos em conhecimento. E esse é um papel fundamental do professor.
né? Reconhecer essas trajetórias e essas transformações. Por quê? Para que a gente possa garantir que esses elementos mediadores tenham capacidade de transformar a vida dos estudantes, capacidade de fazer com que os estudantes compreendam o conhecimento científico e recebam esse conhecimento científico como patrimônio da humanidade. Quero chamar a atenção para isso, por quê? Porque um professor, quando ele negligencia, quando ele não tem boa formação, ele não está apenas condenando o seu próprio trabalho. Ele está condenando essas crianças, condenando esses jovens ao não acesso a uma vida melhor, ao não acesso à universidade pública, ao não acesso a uma condição melhor de trabalho, ao não acesso a várias questões de qualidade de vida e assim por diante. Portanto, é muito importante nós olharmos para isso e entendermos a importância da escola e a importância do trabalho do professor. Quero destacar também, nesse processo, que o professor tem um papel fundamental na resolução das desigualdades sociais, na atenção às diferenciações religiosas, na atenção às diferenciações étnicas, para não produzir preconceitos, para não produzir processos de marginalização. Eu tenho um outro orientando, o Vinícius, por exemplo, que analisa como se dá o processo de desempenho dos estudantes segundo as origens étnicas no vestibular da Unesp. E a gente observa que há uma diferença significativa para aquelas crianças com renda mais baixa, para as crianças que têm a pele preta. Por quê? Porque nós percebemos que há uma desigualdade profunda no mundo. E quem pode resolver, ou pode apontar mecanismos para a resolução dessas desigualdades, é efetivamente a escola, é o espaço escolar. Uma outra questão importante para isso é nós compreendermos que a escola ela tem uma localização, ela tem uma disposição espacial, o que implica que, quando nós conhecemos uma escola, nós temos que reconhecer aonde ela está localizada, ou seja, em que bairro, quais as características desse bairro, quais as características desta população, né? Quais são as principais demandas, os principais problemas. Ou seja, a escola precisa estar articulada e aberta, arejada, a receber e a compreender as demandas de uma comunidade. Hoje, nós vemos isso com muita preocupação. Por quê? Porque hoje os professores, diante das reformas que nós tivemos no ensino fundamental, sobretudo no ensino fundamental 1 e 2, né, vamos chamar assim, principalmente no 2 e no ensino médio, os professores hoje praticamente não vivem dentro da escola. Eles vivem de uma sala para outra, de escola para outra, de escola para outra. Isso dificulta muito o professor ter o quê? Uma visão clara da sua própria clientela, da sua própria comunidade, dos seus próprios alunos, né? Ou seja, isso dificulta muito a escola entender o que é a sua própria comunidade. Por quê? Porque ela não tem vivência, né? O professor não tem a vivência institucional, o professor não tem a vivência na comunidade. E a quebra desses laços faz com que a escola fique um tanto quanto à parte, né? A par das reais necessidades desse bairro, das reais necessidades dessa comunidade. Então, esse é um papel importante. Quando nós estamos fazendo estágio, reconhecer aonde a escola está, que características tem essa comunidade, que demandas tem essa comunidade. Da mesma forma, é importante entender a dimensão espacial da própria escola, né? Como que a escola tem à sua disposição? Quais são os espaços coletivos internos que a escola cria, né? Há espaços para fazer teatro, há espaços para os jogos, há espaços para atividades de estudo na biblioteca, há espaços para consulta nos laboratórios de informática, ou seja, há liberdade para utilizar esses equipamentos e ampliar a relação que as crianças, né, e os jovens estabelecem com essa estrutura organizacional, a estrutura institucional que é a escola. Então é importante nós olharmos também isso. E, além disso, a própria dimensão vivencional, né? O Vygotsky fala da questão da vivência, né? O que é a vivência? A vivência é a incorporação concreta desta dimensão do cotidiano com os saberes escolares. Esse processo que garante uma internalização do sujeito e o conhecimento do sujeito sobre a sua própria escola e sobre os seus próprios conteúdos. Então é importante reconhecer isso, reconhecer a dinâmica
da instituição, a dinâmica de sua própria forma de viver, de ter atuações, né? E tem alguns elementos que são importantes nisso, né? Então, por exemplo, a sala dos professores. A sala dos professores, quando eu estava reclamando dessa história da não vivência, a sala dos professores sempre foi um espaço de diálogo, né? Um espaço de formação sindical, inclusive dos professores, de trocas, né? Das pessoas se entenderem como iguais. Com essa falta de vivência dentro das escolas, os professores mal se conversam dentro da sala de professores, né? Eu tenho visitado algumas salas quando os meus alunos estão fazendo estágio, e o que a gente observa? Que é um espaço praticamente vazio, né? E é uma pena, porque é um momento de troca. Assim como o centro cívico, né, que agora a gente chama de Grêmio, né, mas antigamente era chamado centro cívico, quando eu era estudante, né, já perceberam que eu sou um pouco velho, né? Então, o que acontece com isso? O Grêmio Estudantil é um processo de formação política dos estudantes. É um processo educativo da discussão da representação. É um processo educativo do sentido de democracia. É um espaço de diálogo com relação às necessidades dos estudantes, né? Associação de Pais e Mestres, a APM, né? O que significa a APM? É uma articulação, é uma dimensão de organicidade com a escola, né? Essa dimensão de organicidade com a escola é importantíssima, a vivência dos pais dentro da escola. É aquilo que a gente sempre espera de que a sociedade possa ter controle social do Estado. A escola é uma instituição estatal, mesmo que ela seja uma instituição de caráter privado, ela tem que responder às demandas públicas, né? Ou seja, ela é uma instituição privada, mas ela responde a demandas públicas. Então, ela precisa também sofrer controle social sobre suas práticas. Não é porque é uma instituição privada que pode fazer qualquer coisa, né? Então, da mesma forma, e sobretudo quando é uma instituição pública, ela precisa também ter um controle social do Estado. E a Associação de Pais e Mestres é uma forma de ter esse diálogo, de ter essa transparência na forma de gestão da escola. Enfim, as atividades abertas, né, as palestras, que devem ser vivenciadas dentro do espaço escolar, né, trazer pessoas para dialogar sobre temáticas, para dialogar sobre o mundo do trabalho, para dialogar sobre as questões ligadas à saúde, as questões de gênero, as questões raciais, né, que são debates que são importantes serem construídos dentro da escola. Eu vou dar um exemplo, né? Todos os anos, praticamente, eu divulgo o vestibular da Unesp. Desde quando eu era estudante em Presidente Prudente, eu fazia isso. E qual que é a grande dificuldade? Às vezes, nós, professores universitários, temos dificuldade em adentrar uma escola para divulgar um vestibular de uma universidade pública, gratuita, né? Então, vejam, a pessoa não tem acesso à informação de uma escola pública, assim como o caso da Univesp, né? E isso dificulta demais o quê? A eficiência, inclusive, do próprio recursos públicos que são investidos nas universidades, que são recursos de quem? Da própria população. Então, você não pode ter essa dificuldade de interação, né? Ou mesmo estágio, né? Quantas escolas negam a possibilidade do estágio? E vocês observaram, embora nós estejamos num período de pandemia, o quanto é importante essa relação da universidade com a escola no processo de formação dos professores, né? Essa oportunidade do estágio como um espaço fundamental. E uma outra dinâmica, vocês estão percebendo que nós estamos indo de uma escala do mais geral para o mais particular, e esse mais particular para nós é a sala de aula. A sala de aula que é um espaço importantíssimo de realização pedagógica. E nós, né, eu sou geógrafo de formação, nós na geografia lidamos muito com essa dimensão dessa relação espaço e território. E o que é espaço? Espaço é o lugar em que as pessoas estão, né? Simplesmente estão. Mas quando as pessoas tomam para si a responsabilidade daquele lugar, elas completam essa relação de ser e estar. Elas são e elas estão naquele espaço, né? Então eu sempre digo assim, às vezes os alunos estão dentro da sala, mas eles não estabelecem uma relação. Então aquilo é um espaço. Mas quando o aluno se apropria daquele espaço, participa da aula, interage, traz informações, contribui com o diálogo, contribui com o processo formativo, inclusive dos seus próprios colegas, nós dizemos que ele está se apropriando desse espaço e está transformando essa sala de aula em um território, né? Ou seja, território para nós é isso, é uma apropriação identitária, uma apropriação
que nós chamamos teleológica, ou seja, com uma intencionalidade clara de aprendizagem, ou seja, do papel que tem aquela espacialidade que é a sala de aula na sua formação. E, portanto, transforma isso em território. E a sala de aula é um espaço por excelência para os sujeitos se realizarem em plenitude, né? Porque é o espaço de aprendizagem, é o espaço em que você realmente tem a eficácia de transformar, né, esse processo de relação entre professor e aluno em uma relação pedagógica, em um processo de ensino e de aprendizagem. E, portanto, é fundamental que a gente olhe a dimensão espacial da sala de aula, né? Ou seja, ela precisa mudar a sua forma de organização. Né? Então, uma hora as cadeiras estão voltadas para a lousa, quando você tem um momento de centralidade de condução pedagógica pelo professor, tem hora que você tem que ter uma roda em que a centralidade agora é o conhecimento e a contribuição de todos os colegas, né? Ou quando você junta nos grupos, né, em que você tem ali um processo de interação mais profunda, quando você tem essa possibilidade de organizar os alunos em grupo, você está dizendo que um é responsável pela formação do outro, né? E o professor fica como se fosse um mediador desse processo, compreende? Então, é muito importante que nós observemos, quando nós estamos no estágio, se o professor muda a dinâmica de disposição da sala, né? Muda no sentido de construir essas possibilidades e essas potencialidades de relação social no ambiente pedagógico. Ou seja, uma hora é o professor diretivo, outra hora é o coletivo que é diretivo e outra hora é o grupo que se direciona, né, e se debruça sobre um determinado problema para depois divulgar, para depois socializar essa atividade, socializar esse momento de reflexão em grupo para todo o coletivo e também para o professor interagir e contribuir no sentido de ampliar a formação dos estudantes. Então é importante nós, no estágio, nós observarmos essas dinâmicas, né? E quando professores criarmos as possibilidades de exercício dessas dinâmicas, né? Essas dinâmicas que nós chamamos que nem sempre a relação tem que ser o fundo da sala de aula e o quadro negro, né? Numa visão sempre de mão única. É importante que nós tenhamos esses múltiplos direcionamentos do processo pedagógico, né? Assim também é importantíssimo discutir a relação pedagógica e os conteúdos, né? Ou seja, observar como o professor dá conta dos conteúdos. E aqui eu quero lembrar que os conteúdos eles têm 3 dimensões, né? Os conteúdos são conceituais, ou seja, são os conteúdos relativos àquela disciplina, seja matemática, seja geografia, seja história, seja língua portuguesa, enfim. Então, o professor tem uma obrigação central de ter domínio conceitual, né? Eu sempre digo, aquele professor que não sabe, não tem como ensinar. Então, essa é uma responsabilidade fundamental do professor, ter domínio de conteúdo, ter domínio conceitual, né? O outro conteúdo fundamental de um professor é o conteúdo procedimental. O que é o conteúdo procedimental? É a capacidade que o professor tem de criar estratégias para ensinar, né? Então, uma hora o professor faz uma aula expositiva, depois ele traz um vídeo, depois ele propõe uma teatralização, depois ele propõe a produção de um texto, depois ele propõe que você tenha recortes, depois você propõe que tenha colagens, depois você propõe que tenha depoimentos de pessoas, depoimentos dos alunos, enfim, você cria dinâmicas e cria procedimentos distintos para promover a aprendizagem. Então, o professor tem uma dimensão de conteúdo, né, isso de conteúdo conceitual, depois ele tem uma dimensão de conteúdo que é procedimental, e depois ele tem uma dimensão de conteúdo que é atitudinal. E esse atitudinal ele é super importante, porque ele tem a ver com as relações que nós construímos na sala de aula. E essas relações elas precisam ser harmoniosas, elas precisam ser de empatia, elas precisam levar os condicionantes, como vai dizer Vallon, da emoção, né? Como vai dizer o próprio Vygotsky, né? Ou seja, os elementos emocionais, eles também são importantes no processo de aprendizagem. Mas não só os emocionais. Os atitudinais têm a ver com relações de companheirismo, capacidade de dividir, capacidade de socializar conhecimento,
capacidade de ajudar alguém, capacidade de se sensibilizar das condições de alguém, que é o final e o início de um processo pedagógico, que é a humanização. Então, observem que esses conteúdos, eles estão presentes. Como que você observou a relação do professor com os alunos? Eram relações de acolhimento, né, ou eram relações de indiferença? Isso é muito importante nós estabelecermos para a nossa prática. Nós não podemos ser indiferentes às pessoas. Um professor, sobretudo, né, porque você necessita de atuar nesses três conteúdos. E o conteúdo atitudinal, ou seja, que promove mudanças de comportamento dos sujeitos, não por indução, não por obrigação, mas exatamente o quê? Por relação. Porque você ensina numa prática de harmonia, você ensina numa prática de troca. Então é assim que nós construímos efetivamente esse processo. E também é nesse processo que a gente consegue entender nos procedimentais e no atitudinais, né, e também nos conceituais, é que você consegue entender quais são os elementos a priori que a criança, que o jovem tem. Né? Ou seja, então é quando você consegue captar, se você tem uma empatia, você faz com que o aluno se abra. Aí ele vai dizer aquilo que ele conhece sobre aquele tema. E você vai poder capturar aquilo que ele conhece e aproximar do conceito científico, fazendo com que ele faça essa ponte. E ao fazer essa ponte, ele começa a ter uma dimensão de uma perspectiva que era empírica, ou seja, que era a sua experiência cotidiana, para a construção de uma dimensão conceitual e, portanto, caminhando para um nível de abstração, que esse é o papel fundamental do processo de ensino, ou seja, fazer com que a criança atinja aquilo que nós chamamos, né, das sinapses, né, ou seja, das funções psíquicas superiores. Memória, pensamento, fala, né? São todos essas sinapses, né, que alteram efetivamente a forma de compreensão do homem sobre o mundo, e, portanto, altera a sua mediação com o mundo, a sua relação com o mundo. E isso vai demonstrando, portanto, o quê? E o professor, quando disse lá no começo que o professor sai de si mesmo para se tornar um professor, ele faz o aluno sair de si mesmo para se transformar num bom aluno. Por quê? Porque o bom aluno é aquele que vai começar a entender as lógicas do mundo, entender como que é a sua realidade e por que ela se dá dessa forma, e como que ele deve fazer para superar essas condições, portanto, para sair desse seu próprio mundo. Esse é o papel do professor. Então, se um professor tem que sair para ter conteúdo e para ser rico, ao sair, ele está fazendo exatamente o seguinte, ganhando instrumentos para também movimentar, deslocar o seu aluno na direção de um outro mundo, na direção de uma outra vida, na direção de uma outra perspectiva social que não seja aquela. Principalmente para aquelas crianças que vivem em situações de violência, que vivem em situações de pobreza, que vivem em situações de precariedade. Então, o professor, quando faz isso, aponta horizontes. Né? Eu não vou falar aqui da minha origem social, mas ela é uma origem social extremamente pobre. E foram os professores que mudaram a minha vida. A escola mudou a minha vida. A universidade mudou a minha vida. Então, eu não estou falando de uma coisa que é uma ideação. Eu estou falando de uma coisa concreta da vida da gente. Né? Então, é isso que o professor tem que saber. E tem que saber também que nem sempre nós acertamos sempre, mas é importante corrigir quando nós não acertamos. Esse é um papel do professor. Não deixar que as coisas passem. Né? Vou contar uma experiência para vocês. Quando eu lecionei por 16 anos na agronomia. E depois eu me transferi para Rio Claro. E ao me transferir para Rio Claro, eu fui dar uma disciplina que eu jamais tinha dado. Eu não tive essa disciplina na graduação, que foi Geografia Política. E nas primeiras semanas de aula, para uma turma, eu dei uma péssima aula. Eu tinha consciência que a minha aula tinha sido péssima. E aí, no outro dia, na semana seguinte, nós damos aula semana a semana nas turmas, né? Na semana seguinte, eu entrei na sala de aula e pedi autorização para os alunos para repetir a disciplina, para repetir a aula. E aí os alunos se espantaram. Né? Primeiro porque, como que um professor reconhece que ele fez um trabalho ruim?
Ou seja, que segurança é essa? Né? Porque você tem que ter segurança nisso. Né? E é isso que eu quero dizer, que nós não acertamos sempre. E os alunos ficaram extremamente impressionados de você chegar e dizer, olha, eu quero repetir a aula porque ela não foi boa. E realmente não tinha sido. E depois que eu consegui fazer novamente a aula, foi muito importante, porque isso abriu caminhos na nossa relação. Né? E eu devo dizer a vocês que eu sou muito duro na sala de aula. Né? Mas isso abriu nossa relação de trabalho, isso ampliou. E viram também que a minha dureza tem a ver com o meu compromisso com os estudantes. Né? De querer transformar, de querer mudar, de querer que eles abracem o conhecimento como uma forma de transformação da vida. E, portanto, dessa forma que eu chamo também isso, ou seja, quando você deixa de ser um bom professor, quando você não tem domínio conceitual, quando você não tem domínio do que você quer transformar em atitude, e quando você não tem domínio da ampla possibilidade de traduzir formas de aprendizagem para os alunos, você compromete a formação e você é negligente. Né? E se você é negligente, você está condenando seus alunos àquela mesmice da vida. Ou seja, se você lembra que eu comentei, se você não desloca o seu aluno daquele cotidiano, você não busca horizontes para ele. E se você é negligente com os seus conteúdos, né, você acaba condenando esse aluno àquele velho mundo. Você tem que, na verdade, retirar o aluno do velho mundo. Né, fazer com que ele não seja prisioneiro, assim como você também deixou de ser prisioneiro quando você assumiu para si a tarefa de estudar e de ser professor. Portanto, o que significa dizer? Que a relação pedagógica se estabelece com seres históricos concretos. Você é um ser histórico concreto. O aluno é um ser histórico concreto. Você pode mudar a história do seu aluno. Assim como você mudou a sua história, entrando aqui na Univesp, esforçando-se, estudando, com todas as dificuldades, mas você teve um projeto de vida. E esse projeto de vida que você tem que acender nos seus estudantes. E o estágio serve para isso, né? Para a gente entender esses estudantes, para olhar para a vida deles, reconhecê-los e se reconhecer como professor. Esse é um papel importantíssimo no estágio. É ali que você se reconhece como professor. Ali você diz, eu tenho que fazer aqui. Eu posso transformar. Eu posso ser um bom profissional. O estágio é para isso. Para identificar as nossas fragilidades e identificar as nossas fortalezas e o nosso comprometimento com a nossa trajetória formativa. Ali você é professor, aluno. Ali você é aluno, professor. E essa é uma constância na nossa vida. Constantemente eu me sinto aluno, professor. E constantemente eu sou professor e aluno. Por quê? Porque eu sempre tenho que estar atento na realidade do meu aluno. E, portanto, eu tenho que me colocar no lugar dele. E ao me colocar no lugar dele, é que eu me sinto mais comprometido com o meu trabalho e com a trajetória de vida que ele tem e a minha necessária forma de realizar o meu trabalho para mudar aquela condição que ele tem. Portanto, é isso que nós pensamos. Nós tivemos nesse processo todo do estágio a possibilidade de conhecer as instituições escolares e garantir que essas instituições sigam seu princípio fundamental: levar o conhecimento científico, construir procedimentos de leitura do mundo, mas, fundamentalmente, construir um processo de humanização, construir um processo de sociabilidade, construir um processo em que esses alunos possam ganhar autonomia, podem ganhar sonhos, mas, fundamentalmente, podem ganhar novas relações sociais, novas sociabilidades, e assim se tornar cada vez mais e mais aquilo que é a centralidade da escola, aquilo que é a centralidade do conhecimento, a humanização. Isso que é o mais importante. Meus parabéns a todos vocês e que sigamos juntos na nossa trajetória de formação.